O professor de Direito Penal, Rodrigo Chemin, ele pegou realmente a decisão toda. Isso eu acho que é o que um grande jurista deve fazer e analisar tecnicamente ela ponto a ponto, não o que saiu na imprensa. Mas assim, é o papel original, que tá no papel mesmo. Aí, quero mostrar pra vocês alguns trechos. Isso aqui circulou bastante no dia de ontem, esses comentários do Chemin. E ele comenta o seguinte: os fatos são extremamente graves e mereciam ser apurados em procedimento criminal. Mas tudo está sendo colocado aí na mesa. No entanto, não nos moldes como está sendo. Não é preciso muito esforço para compreender que, sendo ministro, a evidente vítima direta dos crimes, ele não poderia estar oficiando como se fosse um juiz imparcial na condução das investigações, tomando decisões contra os investigados. Isso fere tudo o que sempre se entendeu a respeito da imparcialidade do julgador. Fere-se ainda o juiz natural, dado que não há ninguém com prerrogativa de foro sendo investigado. O caso deveria estar em primeiro grau. A determinação de prisão preventiva para alguns dos envolvidos não está fundamentada adequadamente. Não se leva em conta a exigência de perigo de liberdade contemporâneo à decisão. Os fatos ocorreram há 2 anos, e de lá para cá, não há notícia de outro episódio envolvendo os investigados e que indicasse persistir suas periculosidades contemporâneas à decisão. Fosse um juiz de primeiro grau, decidindo assim um habeas corpus no TJ, determinaria a soltura. Para além das violações das garantias processuais, há a discussão de natureza penal. Que é o quê? Houve crime? Qual? Quais? A tentativa? Bom, a decisão? O ministro indica os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Código Penal, artigo 359-L, de tentativa de golpe de Estado, Código Penal, artigo 359-M, de associação criminosa, Código Penal, artigo 288, de organização criminosa, Lei 12.850-3, artigo 2, e crime de peculato de uso, SIC. De partida, peculato de uso só é tipificado para os prefeitos. Decreto-Lei 201/67. Não há tipo penal correspondente no Código Penal. Não deixa de ser um ato ilícito, né, civil administrativo, mas não penal. Quanto à associação criminosa e crime organizado, não há como os dois conviverem. Ou é um, ou é outro. Ou é crime organizado, ou é uma associação criminosa. Enfim. No caso, parece mais adequado falar em participação em organização criminosa pela distribuição de tarefas evidenciada, ainda que seja discutível se há prova suficiente a respeito da exigência de estabilidade e permanência no tempo. Mas, em tese, é possível evidenciar esse crime do que se lê na decisão. Quanto ao crime de tentativa de golpe de Estado, parece claro que houve desistência voluntária. Parece claro que houve desistência voluntária. Não há dúvida que pensaram em praticar esse crime e ingressaram na realização de atos preparatórios, mas não parece ter havido início de execução do delito. Os atos preparatórios realizados, exemplo, elaboramento de golpe, desacreditar o processo eleitoral, divulgar fake news, fazer reuniões para discutir o plano de ação, são anti-factum impuníveis. As ameaças, né, tirar a vida, que alguns fizeram nas reuniões e nas trocas de mensagem foi no plano interno, sem divulgação pública. Só agora, anos depois dos fatos, em razão dessa investigação, é que os ministros, o Lula e o Alckmin ficaram sabendo que estavam, né, em perigo. A desistência voluntária em dar o golpe fica clara nas mensagens que foram transcritas na página 44. Eu gosto assim, quando o cara fala assim, ó, tá aqui nesse lugar, e coloca as aspas. Ah, daqui, cara, aqui, ó. Não tô tirando da minha cabeça. Eu tô tirando essa conclusão com base nisso. Você pode discordar, mas pelo menos tem uma base. Aí tá ali. Na parte final do mês de dezembro de 2022, os áudios demonstram que Mário Fernandes estava frustrado com as forças que estariam aguardando a decisão política para atuar. Em dado momento, de mensagem encaminhada para o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, o general profere: cara, pô, o presidente tem que decidir essa porcaria? Na mensagem subsequente, Reginaldo Vieira de Abreu disse: Rio Preto, 5 não querem, 3 querem muito e outros zona de conforto. É isso, infelizmente. Em sequência, lamenta o fato de a decisão do golpe por parte do alto comando depender de uma atuação colegiada unânime. Como se sabe, depois disso não houve execução do plano que havia sido documentado. O que a decisão indica é que Bolsonaro pensou, planejou um golpe, mas não executou e sim, dele desistiu. Logo pensaram, planejaram, mas desistiram. Enfim. Aí você fala, mas esse bicho aí é de direita, né? Pô, mas é basicamente, né, o Folha de São Paulo critica a parte das coisas, falando, o cara não pode ser vítima e tá, que é o que o Chemin fala no início. Aí você pega aqui o Caio Paiva. Esse é um jurista, mas de esquerda pra valer, assim, daqueles porreta. Não sei nem se não tá no grupo prerrogativas, se não tá, deveria. Elaborar um plano, ainda que seja, né, pra desaparecer com alguém, inclusive de autoridades, não é crime. Não é crime. O plano é um ato preparatório impunível. Se houve desistência antes do início dos atos, isso dificulta a configuração do crime de associação criminosa. Os idealizadores do plano podem ser processados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, considerando os atos do 8 de janeiro? Teoricamente, sim. É necessário, porém, a reunião de mais provas. O plano seria executado no fim de 2022, há quase 2 anos. Não há contemporaneidade nem fato novo para decretar a prisão preventiva. Então, você vê, né? Ah, o Cheninha é de direita, pô, Caio Paiva é de esquerda pra valer e tá falando, em linhas gerais, a mesma coisa. Não fez uma análise profunda, apontando, olha, na página tal tem isso, artigo tal. Enfim, né? A argumentação da PF, PGR do ministro, neste ponto não me convenceu. Ah, ele é de esquerda mesmo? Vá lá e cheque. Cheque lá se o Caio Paiva não é de esquerda, não é? Se ele odeia Bolsonaro ou não. Vê se ele odeia Bolsonaro. O cara que odeia Bolsonaro pensa assim. Ele é jurista. Eu não, só tô comentando o que o jurista disse. Senão não me convenceu. Se liga. Matéria da Folha de São Paulo também, ontem. Investigação da PF sobre plano. Tem indícios. A Folha de São Paulo, não sei, né? Eu acho que as pessoas estão esperando as provas. Não vai ter indícios. Né? Tem indícios e lacunas. Bom, como o Caio Junqueira falou, Robson Boninho, vai ter ainda mais algumas diligências, né? Pra chegar ao fim. Acho que no fim de tudo deve ter um negócio realmente mais né, forte. Mas tem indícios e lacunas, né? Lacuna. Essa é pra que lacuna? Eu só mostrar uma. Se você tiver interesse, vai na Folha de São Paulo, você lê a matéria, tem uns 5, 6 itens que ele explica pra você e te fala qual é meio que a lacuna. Mas pra você ver aqui um exemplo. Reunião na casa de Braga Neto.
A PF lista uma série de atividades e mensagens de suspeito teor golpista que tiveram início a partir da reunião em 12 de novembro de 2022, na casa do general. Enfim, né? Também estavam no encontro Cid, o então Major Rafael Martins e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Qual é a lacuna? Apesar da correlação temporal entre a reunião e o início de vários atos e mensagens suspeitas, não há no relatório um elemento que aponte o que efetivamente foi tratado nesse encontro. Meio que fica meio assim, né? Então, como é que você associa esse evento a isso aqui? Não, é um indício, né? Tem um indício. Pode ser que realmente tenha começado aqui na casa do Braga Neto, mas fica assim meio em aberto. Menos de 48 horas depois, as matérias publicadas na imprensa. Eu quero ver. Segunda-feira da semana que vem. Assim, na verdade, eu vi de terça-feira. Porque segunda, a tendência é o quê? Domingo. Por mais que tudo já aconteceu, acho que existe uma forte tendência desse assunto voltar domingo. Por quê? Porque domingo é o dia dos colunistas de opinião. É quando o Merval Pereira escreve seu texto semanal, Pablo Hortelado, Vera Magalhães, o Beautiful People da Globo, a Eveline Cantanhede, que é o artigo mais pomposo, assim, final de semana, o Estadão prepara um editorial. Segunda-feira, como é que vai estar o clima? Aí você